Cenas podem ser cortadas de uma obra completa para mostrar cenários ou acontecimentos. As imagens de situação de lugar podem ser usadas para que o público entenda o contexto da cena, e tudo isso feito com imagens secundárias com pouco ou nenhum som, pois o áudio de outras cenas é dominante, e todas essas técnicas de imagens sem sons próprios são chamadas de B-rolls no audiovisual. O B-roll às vezes é filmado por equipes secundárias por ser mais simples e não necessitar de áudio, sendo usadas nesses momentos câmeras MOS menores sem circuito de som para uma maior portabilidade e uma facilidade de configuração. Em entrevistas ou documentários, as filmagens B-rolls geralmente são filmadas após a entrevista principal para fornecer cenas de apoio e ilustração ao que o entrevistado disse. Nos docudramas, o B-roll pode ser executado como cenas de dramatização simulada reencenada por um produtor e um grupo de atores, sendo usadas como tomadas de corte. Existem filmagens B-rolls de inserção, tomadas de FX, tomadas de estabelecimento, filmagens para banco de imagens e também tomadas de captação. A filmagem B-roll pode ser adicionada ou extraída de uma biblioteca ou banco de imagens. O termo B-roll se originou da solução de um problema de edição de emendas visíveis em depósitos de curtas filmados em 16 mm. O filme em 35 mm era muito largo para esconder as emendas, porém, o filme de 16 mm era curto e revelou as emendas como falhas nos filmes. Para evitar o problema, os tiros de filmagem foram emendados a um aparelho líder opaco preto que escondia a emenda. Duas sequências eram filmadas, as filmagens ímpares no rolo A e as filmagens par no rolo B, de um modo que todas as filmagens em um rolo fossem acompanhadas pelo líder opaco no outro rolo em um padrão quadriculado, processo todo esse que era chamado de impressão quadriculada. Então, o material de impressão de 16 mm bruto ainda não exposto era então exposto ao rolo A e ao rolo B. Até a década de 70, as equipes de filmagem filmavam tanto o rolo A principal quanto o rolo B secundário em 16 mm, e aí o som era integrado ao filme por meio de uma tarja magnética na borda do filme. As cenas A-roll e B-roll eram filmadas a 24 quadros de fotos por segundo, mas aí passaram a conversão de taxa de quadros da TV de 35 quadros por segundo, usando um sistema de telecine composto por dois projetores de filmes, onde um mostrava a filmagem principal do rolo A-roll e o outro a filmagem do rolo B-roll. Aí, enquanto as imagens do B-roll eram intercaladas de acordo com o roteiro, o áudio das filmagens do A-roll era usado como trilha sonora, diálogo ou narração. Já na década de 80, o termo B-roll foi adotado para a técnica de editar vídeos linearmente usando ao menos duas máquinas de fita de vídeo. As fitas ficavam em decks rotulados por letras como Deck A em um quarto de edição, onde o Deck A tinha as fitas com as filmagens principais de ação do filme. Já o Deck B armazenava fitas com imagens adicionais como tomadas de estabelecimento,
de corte e qualquer outro tipo de imagem de apoio. O áudio normalmente usado era o da fita principal do deck A, junto com as filmagens sem som das fitas do deck B. Uma curiosidade interessante sobre tudo isso é como os sistemas de edição linear não conseguiam se dissolver naturalmente entre os clipes na mesma fita, foi-se criado a EDL, uma lista de decisões de edição usada para marcar os clipes como A-roll e B-roll, para se conseguir indicar as máquinas de origem de cada material de filmagem.